Boa noite para quem está chegando. Boa noite para todos nessa noite de terça-feira, para a aula de Civil 4, turma noturna. Pessoal da turma da noite, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Civil 4. Direito das coisas e direitos reais. Quando o pessoal vai chegando aí, vocês viram que eu corrigi as provas. Não precisam ficar eufóricos, porque ao final da aula de hoje eu vou comentar sobre as provas. Quem quiser tirar dúvida vai estar aberta aí ao final da aula, depois da chamada. Para quem quiser tirar dúvidas, eu estarei disponível para vocês aqui na reunião do Zoom, tá? Então, gente, quem quiser ficar para tirar dúvidas da prova, depois da chamada. Lembrando que se essa reunião cair, é só você entrar no mesmo link que foi fornecido para vocês pelo site do portal do aluno e também pelos representantes de turma, pelo casal. Então, acho que, deixa eu ver se tem alguém aqui na sala de espera ainda. Bom, por enquanto não temos fila. Eu quero compartilhar com vocês um material. Olha aí, olha aí, olha aí, essa historinha que está passando aí no seu monitor. Gente, olha essa história. Enquanto o pessoal chega, a gente vai pensar a respeito dessa historinha aí do cachorrinho Lulu, a sina do cachorrinho Lulu. Em plena pandemia, olha o que acontece, ele nem estava usando máscara. Lulu é um pug que fugiu de seu dono enquanto o portão da casa estava aberto. Olha que tragédia, gente. Romário encontrou o cachorro e viu que havia um número de telefone na coleira que provavelmente seria do dono. Romário resolveu pegar o cachorro até entrar em contato com o dono. Assim que chegou em casa, deixou o pug no quintal. E ligou para o telefone. O telefone estava na coleirinha do Lulu. Quem atendeu foi Paulo, proprietário do cachorro. Paulo foi buscar o cachorro imediatamente. Chegando na casa de Romário, viu que o doguinho estava machucado devido às mordidas que o cachorro do Romário havia efetuado. Aí fica a pergunta: Romário deverá pagar o tratamento veterinário do Lulu? Vocês entenderam isso aqui, gente? O Lulu fugiu. Romário, passeando, pleno e simpático nas ruas de Goiânia, achou Lulu. Deixa eu desabilitar ali as pessoas que estão na sala de espera. Boa noite para quem está chegando agora. Para quem está chegando agora, pessoal, eu deixei um caso aí, a sina do Lulu para vocês. Lulu estava ali no quintal de casa, um pug. De repente, Lulu foge, portão aberto, fugiu. E aí, Romário, que era um rapaz que estava passeando na rua, viu o Lulu perdido. O que ele fez? Resgatou o Lulu. Quando ele pegou o Lulu, ele viu que tinha ali um telefone na coleirinha dele, um telefone de celular. Logo, Romário pensou, é do dono, é do proprietário. O que ele fez? Levou o Lulu para casa. E chegando em sua residência, Romário telefonou para o telefone que estava ali transcrito na coleirinha do Lulu.
Lulu inquieto, não sabia o que estava acontecendo, quem era aquele ser humano inédito em sua vida, aquela casa nova, aquelas novas paredes. O que ele fez? Começou a pular, latir e tal, mas ainda assim Romário conseguiu pegar o telefone na coleira do Lulu e ligou. Quem atende? Paulo. Quem era Paulo? O dono do Lulu. E o que aconteceu, gente? Imediatamente, Paulo foi à casa de Romário para resgatar o Lulu. Que saudade! Um milagre aconteceu, acharam o Lulu, ele já estava choroso, desesperado por ter perdido o seu melhor amigo, Lulu. Aí chegou lá, o que aconteceu? Percebe que Lulu está todo machucado, você acredita? Gente, o Romário tinha outro cachorro ali no quintal, e aí esse cachorrinho do Romário começou a brincar com o Lulu, e brincadeira vai, brincadeira vem, se estranharam e pá, o cachorrinho do Romário mordeu o Lulu, machucou o pobre do Lulu. Aí fica a pergunta, Paulo, revoltado, vendo, feliz e revoltado ao mesmo tempo, porque feliz porque encontrou Lulu, e revoltado porque Lulu sangrava com a mordida do cachorro do Romário. Paulo, então, fala para Romário, você vai ter que pagar os custos do veterinário. E aí Romário fala, você tá louco, meu irmão? Eu já fiz o favor de achar o Lulu para você. Aconteceu esse acidente, enquanto eu estava ligando para você, o meu cachorro, Elvis, mordeu o Lulu. E aí, pessoal, imediatamente, Paulo, que está ali, Paulo que está ali desesperado, porque não quer pagar, porque não quer pegar o seu cachorro machucado, ele cobra do Romário essa questão do veterinário. Quem que está certo? Pode comentar no bate-papo. Comentem, comentem, comentem. Quem está certo? O Romário, que não quer pagar, ou é o Paulo, que quer a indenização? Olha só. A Simone fala que quem achou o cachorro que está certo, que no caso é o Romário. O Sinair diz que o Paulo que está certo, o dono do cachorro que está certo em querer o pagamento do veterinário. A Lorena diz que o Paulo que está certo também. Né, aqui, ó, Simone, tá, entendi, ok. Os demais não participaram. Pessoal, nesse caso aí, se Paulo, Simone não entendeu, peraí, gente, a Simone diz que está pegando boi ainda por ter devolvido, né? O Paulo, no caso, está com a vantagem aí, porque o Romário devolveu o cachorro. E se Romário não devolvesse, ia ficar elas por elas? Ou será que poderia acontecer alguma coisa contra Romário? Fenômeno da descoberta. Cortou aí? Hoje, pessoal, nós vamos estudar o fenômeno da descoberta. Vai enquadrar o caso aí do cachorrinho do Lulu, do Pug, que fugiu de casa e foi encontrado pelo Romário. O Romário levou para casa, ligou para o dono foi lá buscar. Cachorro, gente, cachorro, pasmem, trata-se de coisa.
Sim, cachorro, gente, não tem personalidade jurídica. Cachorro não é ser humano. A lei considera cachorro como coisa. Então, ele entra aqui no estudo do direito, dos direitos reais, de propriedade. Então, quando o Lulu fugiu, foi pela vontade do dono de perder o Lulu? Não, né? O dono do Lulu, que é o Paulo, ele não queria perder o cachorrinho, só que deixou o portão aberto, esqueceu o portão aberto, e o cachorrinho, ó, fugiu. E aí, quando o cachorrinho some, é considerado como coisa perdida. Quando o Romário encontrou o Lulu perdido, o que ele fez? Ele encontrou uma coisa achada. E isso não significa que é coisa sem dono. Cachorro perdido não é cachorro sem dono. O que aconteceu foi que o dono perdeu a posse do cachorrinho que fugiu, mas não o domínio. O dono continua sendo proprietário, tá? Então, a coisa achada não é coisa sem dono. Então, ainda existe um proprietário. Quando se trata de coisa achada, de coisa descoberta, olha aí o Instituto da Descoberta, os artigos do 1233 a 1237 do Código Civil vão trazer aí para o intérprete a solução que vai ser dada ao caso, por exemplo, do Lulu que perdeu aí, o cachorro do Lulu que se perdeu nas suas aventuras urbanas, né? Então, gente, antes de dar a resposta para vocês, eu quero dizer que descoberta não é modo de aquisição de propriedade, porque o descobridor, quem é o descobridor aí? Aquele que achou a coisa perdida. O Romário que achou o Lulu. O descobridor, ele não achou uma coisa perdida, então ele não adquiriu propriedade ali, não. Ele está o quê? Sendo um detentor da coisa e alguém obrigou ele a ficar com a detenção daquela coisa? Ele foi obrigado a isso? Ou ele fez isso por liberalidade dele? Quando Paulo achou, ou melhor, quando o Romário achou o Lulu perdido na rua e pegou, resgatou o Lulu, ele fez isso por quê? Porque ele é uma pessoa que gosta dos animais, que protege os animais, quis proteger ele e ir atrás do dono, porque ele sabe o tanto que um dono de cachorro sofre quando o bichinho some, porque ele é dono de cachorro também, o Romário. E foi isso que ele fez, levou para casa, tentou cuidar do Lulu à medida do possível e chamou o dono, né? Então, nesse caso aqui, quem é o descobridor da coisa perdida? O Romário. Alguém obrigou o Romário a levar o Lulu para casa? Não, né? Então, por liberalidade, o descobridor, ele está com a detenção da coisa e por isso deve conservá-la. A lei fala que uma vez que o descobridor resolve ficar com a coisa, ele tem que conservá-la. Essas despesas, óbvio, poderão depois ser pagas pelo proprietário, né, da coisa que foi perdida. Podem ser reembolsadas, né? Só que o descobridor também tem uma deixa aí, hein? Ele pode levar uma recompensa. O Código Civil dá direito à recompensa para o descobridor, que de boa vontade procurar o dono, achar o dono e entregar a coisa perdida. Essa recompensa ela não pode ser menor que 5% do valor da coisa. Tá? E aí, e se o proprietário falar assim, não vou pagar nada não, pode ficar com o Lulu. Pensa, gente, que abandono isso. Se o Lulu tivesse uma personalidade, se ele fosse considerado uma pessoa detentora de personalidade civil, valeria aí uma indenização por abandono afetivo. Mas como o Lulu é coisa, né, infelizmente o Lulu só vai chorar ali as lágrimas caninas. E o Lulu vai ser dado por coisa abandonada. Sim, se o proprietário virar para o Paulo e falar assim, não, pode ficar. Aí deixa de ser coisa perdida para ser coisa abandonada. E coisa abandonada é forma de perda de propriedade de quem abandonou e a aquisição de propriedade de quem recebeu.
Ok. Então, o artigo 1233 do Código Civil diz que quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Agora eu te pergunto, e se quem achou a coisa, o descobridor, não for atrás do dono? Boa noite, Ana, tudo bom? Está falando aqui da sina do Lulu. Fica atento aí, hein? Fica atento aí para saber se essa história vai ter um final feliz. Aí, gente, eu te pergunto, se o dono da coisa perdida, ou melhor, se o descobridor da coisa perdida, que se deu por achada, não quiser devolver a coisa, não entrar em contato com o dono, não ir atrás do dono, pode acontecer alguma coisa com ele? Ou ele vai ficar na vantagem? Ah, é um pug, vou vender. Misericórdia. Pode, gente? Não, tanto é que o Código Penal determina que é crime fazer isso. Artigo 169 do Código Penal. Isso aí na justiça civil, né, Lucas? Mas o duro é se o proprietário não achar quem está com a coisa abandonada, né? Perdida, aliás. Com a coisa descoberta. Olha só, artigo 169 do Código Penal diz, lá no inciso 2, que é crime a apropriação de coisa achada. Sim, e aí o texto do Código Penal fala o seguinte, quem acha coisa alheia, perdida, que é o caso do Lulu, tadinho, e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Incorre na pena do caput do 169, que é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Tá? Então, se o descobridor que encontrar a coisa perdida não entregar lá ao dono ou à autoridade, porque ele tem essa oportunidade, de repente ele foi atrás do dono, não achou, não faz a mínima ideia de quem seja, e aí ele fez o quê? Entrega o cachorrinho para uma autoridade, tá? Entrega lá pro policial, pro guarda, enfim, para que seja aí procedida uma busca do dono. Tem muita gente que publica no Instagram, né? Lá no Mais Goiás, tal. Tem gente que faz até publicação para ver se acha o dono. E aí tem um prazo ali que a lei determina. Bom, lá no 1234, tanto no caput quanto no parágrafo único, o legislador fala da recompensa do descobridor que acha a coisa entregue para o dono e da indenização das despesas quando ele paga ali para conservar a coisa achada, e na hora que ela vai entregar a coisa achada, o descobridor vai entregar a coisa para o dono, ele tem o direito de pedir a restituição do que ele gastou para manter a coisa, para a manutenção da coisa que foi achada e conservada em suas mãos, tá? Essa recompensa não pode ser inferior a 5% do valor da coisa. Artigo 1234, caput do Código Civil. E no parágrafo único fala dessa questão do pagamento aí, da indenização das despesas. Certinho. Agora vamos à resposta da sina do Lulu. Vamos ver se vai ter final feliz ou não. Vou compartilhar novamente com vocês aí a historinha do Lulu. Olha aí a história do Lulu, gente. Lulu é um pug que fugiu de seu dono enquanto o portão da casa estava aberto. Romário encontrou o cachorro e viu que havia um número de telefone na coleira, que provavelmente seria do seu dono. Romário resolveu pegar o cachorro até entrar em contato com o dono. Assim que chegou em casa, deixou o pug no quintal e ligou para o telefone que estava ali na coleirinha do Lulu. Quem atendeu foi Paulo, o proprietário. Paulo foi buscar o cachorro imediatamente. Chegando na casa de Romário, viu que o doguinho estava machucado devido às mordidas que o cachorro de Romário havia efetuado. Romário
deve pagar o tratamento veterinário? Aí que tá. Então, Romário é quem? Descobridor da coisa perdida. Qual que é a coisa perdida que foi achada? Lulu, né? Cachorro é coisa. Proprietário do Lulu, Paulo. Então, o Romário, que é o descobridor, ele tem que pagar o tratamento? O artigo 1235 fala que o descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo quando tiver procedido com dolo. Olha aqui, eu vou colocar para vocês aqui o 1235. Olha aí. Artigo 1235 do Código Civil. O descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo quando tiver procedido com dolo. Gente, vocês acham que o Romário teve a intenção de machucar o Lulu quando deixou ele lá com o cachorro dele? Ele deixou o Lulu brincando com o cachorrinho dele. Ele teve a intenção de machucar o Lulu, ou seja, teve o dolo, que o artigo 235 determina que o descobridor haja, ou seja, com a intenção de fazê-lo. O Romário tinha a intenção de machucar o Lulu? Não. Então, se ele não teve a intenção de machucar o Lulu, foi um acidente que aconteceu ali na DR do Lulu com um amiguinho novo, lá no quintal, com o cachorrinho do Romário. Então, o Romário não tem que pagar as custas do veterinário, né? Muito pelo contrário, ele pode até pedir aí uma recompensazinha, né? Ele pode pedir a recompensa por ter entregue a coisa para o proprietário. E se ele teve alguma despesa, se o Paulo teve alguma despesa para conservar o Lulu ali, vai que o Paulo estava viajando, o Lulu precisava de uma ajuda do veterinário, estava doente, precisou, né? Ou até com a ração que ele gastou com o Lulu. Romário é mão de vaca, vai cobrar até as despesas com a ração. Então, ele pode pedir o reembolso para o proprietário, certo, gente? Tá aí. Agora, os apaixonados, aficionados pelo direito penal vão falar assim, Lana, e se o Romário agiu com dolo eventual? Por exemplo, o cachorro do Romário é um Doberman. Sacanagem, né, gente? O cachorro do Romário é um Doberman e Romário deixou o pobre do Pug ali, perdido. Ele assumiu o risco do Doberman machucar o Lulu. Você concorda comigo? Ah, isso aí pode ser, sim, questionável, né? Se o proprietário conseguir provar que houve dolo do Romário quando ele deixou o Lulu com o seu Doberman solto no quintal, dá para entender que houve dolo. Até porque parece que ele deu o Lulu de comida para o outro cachorro dele, né? Ele, olha, tem um brinquedinho novo para você, toma, e joga o Lulu lá na jaula com o Doberman. Aí ele tem que pagar. Ok? Essa é a chamada descoberta, meus caros, que não é uma forma de aquisição da propriedade. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui no chat. Ah, ok. Para quem chegou depois, no final da aula, gente, a gente vai falar um pouco sobre a prova que eu corrigi, não sei se vocês perceberam aí, já corrigi a prova de vocês esse fim de semana. Tá? Alguma dúvida sobre descoberta? Podemos ir para frente? Bora. Então, bora, Sinair. Então, vamos falar um pouco sobre a aquisição da propriedade. Lana, mas você falou de descoberta. Sim, falei descoberta antes de entrar em aquisição de propriedade, para você não entender que descoberta é aquisição de propriedade. Porque o cara que descobre a coisa achada, ele não se torna proprietário da coisa, porque a coisa achada já tem dono, só que perdeu a posse. Tá?
Então, agora que a gente viu que a descoberta não é forma de aquisição nem de perda de propriedade, a gente vai começar a falar de aquisição de propriedade imóvel. Aquisição da propriedade imóvel. Ok. Existem 4 formas, meus queridos. Como é que é, Claudinei? Para aí que tem uma pessoa... O Claudinei está perguntando aqui. Tem um período para ser proprietário da coisa. Seguinte, gente. Não é nem um período, né? Tem um período aí que a lei estipula para o detentor da coisa entregar a coisa achada para as autoridades ou para o proprietário. Mas ele pode se tornar proprietário quando? O detentor, o descobridor, como que ele vai se tornar proprietário? Ou quando ele acha a coisa perdida. Depois ele acha o proprietário fala, ó, pode ficar para você, não quero mais. Ele se torna proprietário porque houve ali a perda da propriedade do primeiro proprietário, do último proprietário, aliás, no momento que ele abandonou a coisa. Quando eu abandono a coisa, eu estou deixando de ser dono dela. E aí, o descobridor da coisa, ele pode apropriar-se dessa coisa por ocupação pelo abandono. O fenômeno se chama ocupação pelo abandono. Quando o descobridor acha o proprietário da coisa perdida, vai entregar a coisa perdida para este proprietário, o proprietário fala assim, pode ficar. Sabe quando você tem um namorado que não vale R$1, aí você descobre que ele está com uma amizade colorida com outra moça, aí ela vem te entregar ele, olha, que ó, seu namorado está em casa. Aí você vira para ele e fala assim, pode ficar, né? Não quero mais, pode ficar para você, né? Não tem isso. Só que a gente não pode aplicar os direitos reais aos direitos de personalidade, né? E pessoa não é coisa, como a gente vive falando aqui, mas a gente gosta de brincar com isso. Então, vamos seguir aqui. Nesse caso, Claudinei, quando a coisa é abandonada por ocupação, esse descobridor pode se tornar proprietário daquela coisa que deixou de ser perdida para ser abandonada. Outra questão. O descobridor, a gente está falando de cachorrinho, tá? E se for um carro? Se for um bem que tem um valor financeiro, econômico muito alto, né? Não sei, um quadro, uma obra de arte aí que custa milhares de reais, né? Aí, nesse caso, o proprietário não é encontrado, essa pessoa que achou tem que passar para a autoridade, certo? Para a autoridade. Essa autoridade passa a ser a detentora da coisa perdida. Então, olha só, o descobridor já se desvinculou daquele ônus ali, daquela responsabilidade. Ele já não achou o proprietário, ele pode entregar para alguma autoridade. Tá? Ou ele pode publicar por 60 dias ali aquela obra de arte para tentar descobrir o dono, e o dono aparecendo e comprovando que é o dono, comprovando que o seja, aí ele entrega a coisa, né? Mas tem que comprovar. Só que aí ele não encontra o dono daquela obra de arte, daquele quadro super caro, e entrega para a autoridade. Aí o município, onde aquela coisa foi encontrada, ele faz o quê? Um leilão daquele quadro. Leva para a asta pública, porque já esteve sendo publicado durante 60 dias e o dono não apareceu. Então, leva à asta pública e aí
aquela coisa, ela é o quê? Leiloada. Ou o município, ele pode entender que aquela coisa não é relevante e devolver a coisa para o descobridor. Dá o direito aí de preferência do descobridor, e se o descobridor quiser ficar com a coisa, ele fica, tá? Tem essa situação aí. Então, não tem um prazo aí que o descobridor vai se tornar proprietário, depende de alguns eventos. Depois ele achar o proprietário falar que ele pode ficar, ele se torna proprietário. Se depois que ele entregar para a autoridade, e a autoridade pública devolver para ele pode se tornar proprietário também nessas circunstâncias aí, Claudinei. Ok, sigamos. Sinair, você achou difícil? Qual que é a parte difícil aí? Me fala. É difícil entregar? Por exemplo, se você achar uma mala de dinheiro, você vai entregar, Sinair? É minha, viu? Eu já vou avisar que quem achar mala de dinheiro aí é minha, você me entrega. Tá? Principalmente se for dólar. Tem que devolver, gente, porque senão vira criminoso, tá? Não quero ter aluno criminoso, não, misericórdia. A aquisição de propriedade imóvel. Deixa eu ver quanto tempo de aula tem aqui. Ó, essa reunião tá quase caindo, hein? Ah, tá. Você tá falando aí. Não é nada, tem um monte de gente que abandona cachorrinho, sabia? É uma tristeza. Dá para a criança não quer, vai, abandona na rua, ou se não deixa o cachorrinho fugir. Pessoal, se essa reunião cair, a gente está na vida para cair e levantar, certo? Então, a gente vai levantar clicando no mesmo link para entrar na continuidade da aula aí. Eu já vou fazer, sabe o quê? Ó, faltam menos de um minuto, eu vou encerrar, e aí vocês entram no link, tá? Eu já vou encerrar e vocês já entram no link.